Muito bom dia, você de casa, da rua ou do trabalho, acompanhando a Record TV Cabralha nessa quinta-feira, dia 10 de março. A gente começa agora o Balanço Geral amanhã, como todos os dias, às 7 horas. E seguimos juntos até às 7h30. Seja muito bem-vindo para ter muita informação de Vitória da Conquista e região sudoeste. E já começamos o programa falando sobre um confronto ocorrido entre a Polícia Militar e um suspeito de participação em um homicídio de um adolescente ocorrido na terça-feira no bairro Ibirapuera, aqui em Vitória da Conquista. Ontem nós noticiamos, 2 homicídios ocorridos no dia 8 de março e aí a polícia recebeu as informações a respeito de um dos possíveis envolvidos, envolvido em um desses homicídios. Segundo a polícia, a guarnição se deslocou até o bairro Pedrinhas para verificar a denúncia sobre a localização do homicida. E chegando lá, os agentes de segurança foram recebidos a tiros, evidentemente houve confronto. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito pulou muros ali de algumas casas na tentativa de fugir da abordagem. E quando finalmente os disparos pararam, foram cessados, a polícia constatou que o homem havia sido baleado. Murilo Oliveira Silva, que é o suspeito, de acordo com a polícia, já tinha passagens pela delegacia e chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital de base, mas não resistiu aos ferimentos. Essa foto que vocês veem aí na tela é da vítima, do adolescente que morreu no bairro Ibirapuera, aqui em Vitória da Conquista. E aliás, essa foto já é do suspeito de fato, que teria envolvimento com a morte do adolescente ocorrida aqui no bairro Ibirapuera. E ainda falando sobre confrontos, houve também troca de tiros entre um suspeito e a polícia militar no bairro no bairro Cidade Nova em Jequié. Nova Cidade é aqui em Vitória da Conquista, mas lá em Jequié houve também um confronto policial. Segundo os militares, a guarnição foi até o bairro averiguar uma denúncia de que um homem armado estaria ameaçando moradores e traficando drogas ali na localidade. E ao se aproximarem do local informado, os militares foram vistos pelo suspeito e esse suspeito acabou atirando e tentando fugir da abordagem, Durante a troca de tiros, o homem foi atingido, socorrido até o Hospital Geral Prado Valadares, lá em Jequié mesmo, mas não resistiu. Com ele, a polícia encontrou uma pistola, 20 petecas de cocaína, 400 gramas de maconha e também uma balança de precisão. Você vê aí a ação da polícia de abordagem de combate à criminalidade e os suspeitos não querem ser presos, Eles abrem fogo contra as guarnições, preferem perder a vida, como acabou acontecendo nos 2 casos, do que irem para a prisão. E aí, evidentemente, as forças de segurança precisam também salvaguardar os seus policiais, Se o criminoso, se o suspeito abre fogo contra os policiais, eles precisam tentar se defender nesse sentido. E aí acabou com 2 mortes, de pessoas envolvidas com o mundo do crime. A gente continua lá em Jequié, porque nessa semana viralizou um vídeo mostrando 2 casais que estão pegando carona ali em uma viatura do Departamento de Polícia Técnica da cidade, O rabecão estava abastecendo em um posto de combustível quando, ao sair do local, foi um casal, 2 pessoas, um casal pongou no veículo e percorreu cerca de 2 quilômetros até a entrada do complexo policial da cidade. A cena, é claro, chamou a atenção aí de quem presenciou o caso, mas é bom lembrar que essa é uma atitude questionável e imprópria, Poderia ter acontecido um acidente e várias coisas poderiam ter acontecido, inclusive um acidente fatal, que fica aqui o nosso alerta para que ninguém repita essa atitude. Até parece, o pessoal viu aí um pouco de graça e tudo mais, mas independente de ter sido um veículo da polícia ou um veículo qualquer, essas 2 pessoas, o casal poderia ter acabado em uma situação de risco muito grande para eles e para outros ali envolvidos. Imagine se um deles escapole aí do rabecão, acaba caindo na via, já vem um carro atrás, enfim. A gente não quer nem imaginar o tamanho que essa tragédia poderia ser.
No início dessa semana, chegamos a falar sobre a vistoria de veículos do transporte público aqui na cidade de Vitória da Conquista, e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana está realizando esse procedimento para trazer mais segurança, né? Checar se os veículos estão em condições de circular, atendendo às determinações exigidas. A gente conversou com a secretária municipal de Mobilidade Urbana para trazer mais detalhes sobre essa inspeção. A primeira vistoria de 2022 do transporte público de Vitória da Conquista começou esta semana. A Secretaria de Mobilidade Urbana realiza 2 vezes por ano a inspeção em diversos grupos que circulam com transporte de passageiros, como ônibus coletivo, táxis e vans escolares. Nesta primeira vistoria, o calendário segue até junho, dividindo as categorias por mês. As vistorias começaram no dia 7 de março. Então, do dia 7 de março a 25 de março, serão fiscalizados, estão sendo fiscalizados os transportes escolares urbanos. O próximo será o transporte individual, o táxi, que vai de 13 a 29 de abril. Depois, em maio, nós teremos a vistoria dos ônibus coletivos urbanos da Aviação Rosa e da Atlântico, que vai ser de 2 de maio a 20 de maio. E, por último, nós teremos a vistoria do transporte coletivo rural, que vai de 13 de junho a 21 de junho. Durante a vistoria, são observados diversos pontos para atestar as condições do veículo e também a regularização dos responsáveis pelo serviço. A vistoria é feita 2 vezes por ano e é fiscalizada a condição do veículo, né? De funcionamento, se ele está com todos os equipamentos em funcionamento, em condições, né? E é exigido que ele apresente o documento do veículo atualizado, a CNH dele atualizada, que ele tenha condições de fazer, que ele tenha aquela categoria, etc. Todos os procedimentos realizados regularmente visam dar maior segurança aos usuários do serviço, uma vez que aquele carro ou condutor terão sido avaliados por uma equipe responsável e só depois, se aprovados, terão autorização para circular. É feito dessa maneira justamente para oferecer maior segurança aos usuários daquele tipo de transporte. A importância é garantir que todos, passando pela vistoria, tenham apresente em condições reais de realizar aquilo que ele se propõe, né? O transporte urbano, o escolar, por exemplo. Então, os pais podem conferir, podem ver se aquele veículo está com a permissão dele, se está atualizada, para não pegar um veículo que está funcionando clandestinamente e que não foi submetido a uma vistoria. Então, os pais devem observar isso, não contratar qualquer pessoa, mas aquele que tenha passado por uma vistoria. A inspeção deve ser agendada em horário comercial na Coordenação de Transportes do município, localizada no Espaço Glauber Rocha. Para isso, é necessário apresentar documento pessoal e do veículo. Depois, basta levar o automóvel na Rua H, número 1700, bairro Boa Vista, no dia e horário marcado. Aí fica a chamada de atenção para todos os envolvidos, né? Nós temos aí os condutores, os responsáveis, motoristas, donos dos veículos que trabalham com esse tipo de transporte, um transporte público, seja ele escolar, de passageiros como coletivo ou de passageiros como os táxis. Enfim, esses precisam se responsabilizar por agendar essa vistoria, essa inspeção, a fim de deixar tudo regularizado, ter essa permissão já estabelecida, né, entregue pela prefeitura, para que os passageiros tenham segurança em pegar esse transporte e também aquela chamada de atenção para quem vai utilizar o transporte. É claro que o coletivo urbano, o coletivo rural, os táxis, é mais fácil de identificar o veículo que está em dia, né, que está regular. Mas quando a gente pensa no transporte escolar, como a própria secretária chamou a atenção aí, muita gente faz o transporte escolar sem necessariamente ter a autorização legal do município. Então, eu faço o transporte no carro próprio ali, sem nenhuma identificação de que é um ônibus, uma van, um carro escolar que transporta crianças, e isso pode ser um risco para essas crianças que estão sendo levadas ali, né? Com certeza, a responsabilização
do condutor, do motorista, diante de qualquer situação de risco, vai ser muito mais fácil se esse motorista tiver todo legal, né, com inspeção, vistoria em dia, junto à Secretaria de Mobilidade Urbana aqui do município. Então, todos os envolvidos que já trabalham com isso e aqueles que, porventura, também tenham interesse em trabalhar com transporte coletivo, transporte de passageiros aqui na cidade de Vitória da Conquista, podem ir até a Coordenação de Transportes no Espaço Glauber Rocha, como foi falado durante a matéria. Em horário comercial é possível pegar todas as informações, se for o caso, já tiver toda a documentação, já agenda também essa inspeção e aí depois é só levar o veículo no local, no dia, tudo certinho, para receber aí a autorização legal de trabalho nesse setor. Mudando de assunto, a alíquota do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, foi reduzida pelo governo federal na semana passada. E aí, com isso, diversos produtos vão ficar mais baratos, né? Para alguns tipos de automóveis, por exemplo, as alíquotas foram reduzidas em quase 20%. Aí você imagina a economia que isso pode gerar para quem tiver interesse em comprar um carro, né? A gente conversou com um especialista na área justamente para entender um pouquinho como funciona essa questão do IPI e também como isso vai movimentar a economia, especialmente no setor de automóveis. Nós sabemos que pagamos bastante impostos, e isso em todos os produtos e serviços praticamente, né, oferecidos aqui no nosso país. Uma grossa fatia do preço de produtos comprados, produtos industrializados especialmente, é por conta de impostos. E aí agora a notícia de que o IPI será reduzido, com certeza traz boas expectativas para balancear o orçamento da população brasileira. Eu estou aqui com Leônidas Cardoso, que vai falar um pouquinho sobre o que é esse imposto, como é que ele afeta a nossa vida e a economia de modo geral. Muito bom dia, Leônidas. Fala para a gente sobre o que é esse IPI. Bom dia. O IPI, ou Imposto sobre Produtos Industrializados, ele é cobrado sobre todos os produtos industrializados, começando com a alíquota 0 até 25%, um pouco mais. Ele envolve todos os produtos. Aqui entre nós, celular, equipamentos, roupas, máscara, tudo tem IPI. E aí, na hora de pagar esse imposto, cai no bolso de quem? Do consumidor, simples. Somos nós que pagamos todos os tributos. Na verdade, é uma forma de distribuição de renda. Você devolve ao Estado e o Estado deve devolver para o resto da sociedade como um todo. Essa é a ideia principal do tributo. Nem sempre volta. É verdade. A gente paga o imposto querendo esse retorno, nem sempre acontece, e o peso no orçamento sempre é grande, né? Alguns produtos variam bastante, como você disse, alguns são isentos, né? Zero, alíquota 0, e outros chegam a valores bem maiores, o que acaba fazendo com que determinados produtos sejam bem mais caros para o consumidor. Perfeitamente. No nosso caso específico, nós temos IPI de 6% a 25%. Isso significa que nós temos produtos aqui, veículos, cujo tributo é 50% do valor final pago pelo consumidor. Às vezes um pouco mais. Nós temos um produto que é 55% de tributo entre IPI, ICMS e PIS/COFINS. Serviços cerca de 10%, 9,65%, e peças até 30% de IPI e ICMS. E aí essa redução, então, vem causar um impacto positivo, com certeza. Muito significativa. Nós teremos produtos cuja a redução será de 2%, outros até 7%, uma vez que o IPI dos nossos veículos ele vai oscilar entre 6% e 25% do valor final do carro. E aí, na hora de fazer novas compras, isso ajuda, com certeza, o consumidor, isso movimenta a economia, como funciona? Naturalmente, porque a redução de preços ocorrerá entre R$ 2.300 até R$ 15.000 por veículo. E, de um modo geral, com outros produtos e serviços, também vai ter esse efeito. A economia acaba sendo estimulada nesse sentido? No caso de serviços não, mas produtos sim. Todos os produtos terão uma redução, que variará, conforme o decreto do final de fevereiro, de até 25% do valor do IPI pago naquele produto. E a respeito do efeito para a economia geral? Acreditamos que terá um efeito positivo muito importante, muito interessante. O nosso setor ele já teve um ano 2021 bem interessante, mas projetamos 2022 com maior crescimento, salve falta de algum tipo de item internacional por causa da conjuntura internacional, como chip, semicondutores. Mas será ainda melhor, porque em 2020 e 2021 tivemos falta de aço, de vidro, de borracha, de uma série de itens. E esse ano, devido à infelicidade da crise internacional pela
guerra na Ucrânia, nós teremos aí talvez uma dificuldade com derivados de petróleo e semicondutores. Inclusive, nessa questão do petróleo, a gente já tem sentido bastante, né? Não só na gasolina, a gente pensa só na gasolina, do combustível, mas o petróleo, ele afeta diversos outros produtos, né? A produção de outros produtos. E aí, há aquela questão de aumenta o preço de determinadas coisas, outros diminui, e o brasileiro precisa equilibrar essa balança. Naturalmente, o petróleo tem um impacto enorme na produção e no nosso transporte, uma vez que o nosso transporte é rodoviário, basicamente rodoviário. No nosso caso, nós temos uma migração, inclusive, interessante acontecendo. Os clientes começaram a migrar para veículos híbridos, que eu acho que é uma tendência mundial, uma vez que o veículo híbrido chega a ser 100% mais econômico, mais eficaz que um veículo flex normal. E aí a tendência, então, a expectativa para esse ano é que não somente os consumidores estejam felizes porque vão pagar menos, como os vendedores, o mercado acabe se movimentando mais porque vão vender mais. Naturalmente, é uma cadeia de ganha-ganha. São milhares de funcionários, de trabalhadores voltados, ligados direto e indiretamente à indústria automobilística, tá? Que garantem seus empregos e começam a ganhar mais. E garantem também a renda de suas famílias. Então a gente tem a comemorar, né? E esperamos que esse imposto acabe reduzindo ainda mais esses outros que pesam tanto no bolso do brasileiro. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral amanhã. Olha, gente, com a gasolina realmente a R$ 8,00, né? Aqui em Vitória da Conquista, o sonho de consumo é um carro híbrido mesmo. Imagine aí o consumo, na verdade, a autonomia desse carro, né? Com 1 litro de gasolina, dobra-se o que esse carro poderia rodar. O que passou aí nas imagens, por exemplo, chega a fazer 20 quilômetros com litro. Aí realmente vale a pena a gente pensar nessa troca, porque o combustível não está deixando o nosso bolso, né, em paz. Então, se a gente tiver um carro mais econômico, acaba economizando também. Aproveitar o IPI aí para fazer as compras daqueles produtos que temos tanto interesse, né? O momento é agora. Quem sabe reduza mais daqui para frente, pelo menos é o que todos sempre esperamos, mas nem sempre é o que a realidade nos traz. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a aplicação da vacina contra a Covid-19. Continua acontecendo aqui e vamos falar um pouquinho sobre a quarta dose, que muita gente ainda está em dúvida aí sobre quem deve ou quem não deve tomar, e também sobre a terceira dose, que muita gente está fugindo, viu? Não sai daí, no piscar de olhos, estou de volta.
Eu já volto do intervalo com imagens impressionantes de um acidente que aconteceu na noite de ontem aqui em Vitória da Conquista. Uma caminhonete de luxo bateu no muro do terminal rodoviário aqui da cidade e chegou a derrubar parte da estrutura. A situação chamou bastante atenção ali de quem passava pelo local por conta do estado em que o veículo ficou após a batida. De acordo com algumas testemunhas, apesar de o carro ter ficado praticamente todo destruído, ninguém ficou ferido. Ainda bem, né? Não se sabe ainda o que poderia ter provocado essa colisão, mas a gente já fica bastante satisfeito de saber que não houve nenhuma vítima, especialmente vítimas graves, né? Dá para ver que a caminhonete ficou realmente destruída, a situação foi assustadora para quem viu, para quem presenciou a batida e para quem passou pelo local depois. A Secretaria de Saúde aqui de Vitória da Conquista está dando seguimento, evidentemente, ao cronograma de vacinação contra a Covid-19. O objetivo é avançar ainda mais, alcançar os 100% da população, e especialmente aqueles que devem tomar a terceira dose e são os faltosos aí atualmente. Somente 28% da população conquistense já recebeu a dose de reforço. Com mais de 90% da população conquistense vacinada com pelo menos a primeira dose contra a Covid, o município ainda tem enfrentado dificuldades na aplicação da terceira dose. Essa não é uma realidade local apenas, já que todo o estado apresenta uma baixa cobertura da dose de reforço. Mas Vitória da Conquista está com uma porcentagem ainda menor de pessoas com ciclo de imunização completo. Por isso, a estratégia desta semana foi ampliada, abrindo vacinação de terceira dose em 17 unidades de saúde, além de manter a aplicação das demais doses para o público geral a partir dos 12 anos. Vitória da Conquista hoje está com cobertura de 28% para a terceira dose. A Bahia está com 34%. Então, vejam que não é um cenário que está acontecendo só em Vitória da Conquista, mas em toda a Bahia. E a gente precisa mudar essa situação. Então, essa semana, a partir de hoje, a gente vai ampliar a estratégia para a terceira dose para maiores de 18 anos. Lembrando que crianças e adolescentes não tomam terceira dose. Somente os adultos e os imunossupressos. E a gente vai iniciar, estávamos vacinando em 10 unidades de saúde, e a partir de hoje serão 17 unidades, como estratégia de ampliação de acesso para facilitar para toda a população. Essa resistência das pessoas em receberem a terceira dose tem preocupado a Secretaria de Saúde, uma vez que algo tão consolidado como a proteção dada pelas vacinas está ruindo com grupos que andam na contramão da ciência, o que tem resultado na incidência, inclusive, de outras doenças por atraso no calendário de vacinação. Percebemos que houve uma desconstrução de todo o projeto que é o Programa Nacional de Imunização, não só para vacinação de Covid, inclusive para vacinação de rotina. As pessoas elas deixaram de procurar e agora elas estão vendo que para acessar alguns setores, inclusive estaduais, elas precisam da vacina. Então, isso vai colaborar com que essas pessoas concluam o esquema vacinal. A vacinação ainda é um meio mais eficiente de prevenção de doenças como a Covid e como sarampo, por exemplo, que é uma doença, inclusive, está tendo casos de incidência em locais e que a gente precisa evitar. E para evitar, a gente precisa ter a vacinação em dia. Conquista, inclusive, está com uma campanha de intensificação, assim como a Bahia, que vocês também acessem a unidade quando for tomar a vacina de Covid, mostrem a carteirinha de vacinação de rotina para ver se está na hora de tomar a vacina de sarampo. O fato é que trazer a terceira dose para mais postos, ampliando o acesso da população, já ajudou bastante a chegar até quem estava com receio. Natânia estava com 1 mês de atraso para tomar a vacina por conta da distância até os locais onde ela vinha sendo aplicada. Mas agora que uma unidade perto de sua casa também está oferecendo, ela já atualizou o cartão. Me preocupei a tomar logo, né? Não foi difícil. Eu tomei primeira dose na Rainha da Paz, então não foi difícil tomar também não. E se para a terceira dose alguns já têm se esquivado, imagine quando se fala em quarta dose. O alvoroço é grande, mas a coordenadora de imunização ressalta que somente imunossuprimidos estão sendo chamados nessa etapa, justamente por conta da fragilidade no organismo dessas pessoas, o que demanda uma proteção maior contra agentes invasores. No momento, a recomendação para a quarta dose é para imunossuprimidos,
tanto adolescentes de 12 a 18 anos, quanto os adultos maiores de 18 anos. Eles devem tomar a 4ª dose, somente para imunossuprimidos. Essa foi uma recomendação do Ministério da Saúde, da Anvisa. Há uma nota técnica que recomenda e normatiza isso. E justamente porque precisa ser reforçado o sistema imunológico dessas pessoas. Então, são pessoas que convivem com HIV, são pacientes transplantados de órgãos densos, são pacientes que fazem hemodiálise, pacientes com uso de prednisona em doses elevadas. Essas pessoas têm direito e garantia de acesso. Quanto às crianças que estão, por hora, com vacina suspensa, Érica diz que o foco será também na zona rural a partir da próxima segunda-feira, quando será retomada a estratégia. A gente já avançou muito aqui na zona urbana, nós já temos 50% de nosso público vacinado, de 5 a 11 anos, e agora a gente tem que avançar na zona rural. Então, todo o quantitativo que vier agora, a gente vai destinar para a zona rural também. Continuamos falando sobre saúde, mas agora sobre saúde bucal. Conversamos com uma dentista que deu dicas valiosas sobre como cuidarmos dos nossos dentes. Pequenos hábitos diários podem evitar aquelas idas emergenciais ao dentista. Muitas vezes a gente deixa esquecida aí a saúde bucal, né? Até o momento que a gente sente uma dorzinha ou qualquer coisa assim. E isso é um perigo, justamente por esse motivo. Para esclarecer algumas coisas sobre a importância da saúde bucal, é que eu vou conversar com a cirurgiã dentista Luísa Lohane Castro. Especialmente desde a infância esse cuidado precisa começar, né, Luísa? A gente sabe que muitas vezes temos esse mau hábito de só procurar o especialista quando a gente já está com a dor. E aí já é tarde, né? E aí já é tarde. É o que eu sempre costumo falar para as mães, que a higiene ela começa desde os primeiros dias do bebê. Porque o leite materno, ela gera algo dentro da boca que vai causando essas bactérias. Automaticamente, se não se houver essa limpeza, a criança pode levar primeiro, porque a mãe ela não tem esse compromisso de estar fazendo a higienização correta, e obviamente pode estar sim levando a lesões e futuramente danos na cavidade oral do bebê. Então ela já começa desde os primeiros meses de idade com a limpeza adequada da boca, de forma correta, e assim vai se ampliando a cada faixa etária dela. A gente sabe que as crianças têm também uma troca de dentes, então muitas vezes os cuidados acabam sendo deixados para lá porque esse dentinho vai cair, daqui a pouco nasce outro, a gente começa a cuidar. Mas o hábito criado nessa criança, ela vai levar para a vida. Né? Exatamente, é o que eu sempre falo. Com escovação, a chance de ter cárie é muito menor. Sem escovação, a chance de você ter cárie é muito maior. Então, a gente sempre tenta orientar e incentivar a família. Então, a família ela tem que ter sempre esse intuito de quê? De estar fazendo a escovação, de estar orientando, estar percebendo algo de diferente. Então, encaminhar para o posto mais próximo ou ir em dentista ou qualquer clínica odontológica, mas percebeu desde o início já fazer o encaminhamento. Mas o principal de tudo é a escovação dentro de casa. Especialmente porque, como você disse, sem escovação tem a cárie e esse é o maior problema que atinge as crianças no sentido de saúde bucal. Exatamente. Agora, para esse ano mesmo, nós já vamos fazer o levantamento epidemiológico do Brasil inteiro. Só que de todos os estudos que a gente vem fazendo, vem ocorrendo e vem se discutindo com essa nova retomada da odontologia, né? Só relembrando que nós estávamos ininterruptos por conta da pandemia, estamos retornando com toda a seguridade. Então, aquela quantidade de pacientes que estávamos acostumados antigamente, hoje já é um novo normal, é o que eu sempre costumo falar. Mas todos esses estudos, sempre o que prevalece é a cárie dentária. E a cárie ela é causada, obviamente, por maus hábitos. Então, deficiência da escovação, uso e abuso dessas crianças com doces. Então, toda essa trajetória leva, sim, ao processo carioso. Você falou aí sobre o doce, que normalmente a criança, né, adora, crianças e adultos, para ser bem sinceras. E eu queria saber se realmente há uma incidência maior da cárie relacionada a doce. Se é um tipo de alimento que a bactéria vai lá, não sei, o bichinho, né, da cárie vai lá e se alimenta disso, ou qualquer tipo de alimento que fique resíduo também pode acabar gerando a cárie. Qualquer tipo de alimento. A bactéria ela precisa arrumar a cárie, ela precisa achar um local onde ela se sinta propício. A nossa boca, ela fica úmida por muito tempo por conta da salavação.
Alguns pacientes, elas possuem uma salivação maior, outras menores. Contudo, todos nós temos um ambiente muito úmido. E para a bactéria, isso é totalmente propício. Aliado ao resquício do alimento e a escovação deficiente, então isso tudo vai gerar um campo perfeito para ele fazer a festa, como eu sempre falo para as crianças. E as crianças precisam também de cuidado especial no que diz respeito à pasta dentária. A gente tem pastas já específicas para a criançada, até para eles se habituarem à escovação? O que eu sempre costumo dizer, sim, hoje no mercado nós já temos uma amplitude de pastas dentais. O importante que a gente tem que sempre avaliar é a concentração de flúor dentro dessa pasta dentária. Só que hoje, pela Associação Brasileira de Odontopediatria, o que acontece? A mesma pasta que os pais utilizam pode ser utilizada pela criança, desde que varia a quantidade. Então, a gente sempre recomenda mais ou menos um tamanho de um grão de arroz, dependendo da faixa etária da criança. E assim sucessivamente. Não é a questão da... O bom da introdução da pasta dentária é por causa do cheirinho, né, da cor, porque você vai fazer toda aquela fantasia com a criança para incentivá-la a escovar, obviamente. Mas com uma facilidade, uma praticidade no nosso dia a dia, até mesmo numa economia, não tem problema algum. A questão é a quantidade que ela deve ser dosada de acordo com a faixa etária da criança. Muito obrigada, Luísa. Aí a gente deixa esse recado, né, de que os hábitos criados aí desde a infância vão ser levados para toda a vida. E as crianças que aprendem, né, a escovação diária, utilização do fio dental, lá na frente não vai ter problemas aí com a saúde bucal. Eu volto aos estúdios do Balanço Geral amanhã. É um sinal. A gente fica por aqui com o Balanço Geral amanhã, mas amanhã às 7 horas temos nosso encontro marcado, como diariamente de segunda a sexta-feira. Agora a gente